Deixa eu só ver aqui. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos nesta noite. Pela primeira vez aqui em Votuporanga, estamos falando sobre a doutrina espírita. Agradecemos aos mentores amigos que sempre nos acompanham, que nos protegem, que nos orientam nessa caminhada de divulgação da doutrina. Agradecemos a direção dessa casa, na pessoa do Aguinaldo, amigo fraterno que acabamos de firmar. Agradecemos a Bel, que nos trouxe, ao Divaldinho, que possibilitou a nossa vinda para aqui estarmos. E agradecemos a vocês, que escolheram estar aqui nesta noite. Muito obrigado. Que Deus possa nos abençoar a todos e que Jesus nos envolva no seu amor. Nós hoje vamos falar desse tema maravilhoso que foi escolhido aqui pela casa. E eu digo maravilhoso porque às vezes as pessoas entendem que trazer ciência, que trazer saúde não é função da casa espírita. Ora, vejamos bem, a doutrina espírita, ela está estribada em 3 facetas: a moral ou a religião, a ciência e a filosofia. Se nós não unirmos esses 3 pilares da doutrina espírita, nós aí não estamos fazendo a divulgação, o esclarecimento e o consolo que essa doutrina nos traz. A mente na geração das doenças, o tema que foi escolhido aqui para nós, vai justamente nos fazer consciência, nos fazer tomar a consciência que a saúde ou a doença está nas nossas mãos. Então, se nós verificarmos que tudo se dá através do pensamento, que nós trazemos esse pensamento como... agora passou. Trazemos esse pensamento como produto do que nós somos interiormente, como produto dos nossos sentimentos. Nós vamos ver que o pensamento é essa energia revestida das nossas emoções. Se o teor... não está passando. Agora sim. Se o teor vibratório for positivo, então essas energias fortalecem as células do organismo, gerando saúde. Porém, se ele for negativo, desarmoniza as células, gerando doença. Essas informações já estão na academia, já estão na universidade. Aquelas nossas emoções, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós trazemos, influencia demais na nossa saúde. As nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas perturbações, ou o nosso otimismo, o nosso entusiasmo, dão vida às nossas células. Então é preciso que nós venhamos a compreender o processo de saúde ou de doença. Esse processo que se faz no nosso organismo. É preciso, então, que nós vejamos a identificação do que é saúde. Saúde, para a Organização Mundial, quer dizer um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de doenças ou enfermidades. Nós aí vamos ver que para a doutrina espírita este conceito tem que ser mais ampliado. Para o indivíduo
ter saúde, há que existir uma harmonia natural entre o bom funcionamento dos órgãos, do corpo e da alma. Então, muito mais do que simplesmente esse estado de ausência de saúde, de doença, nós compreendemos que, porque somos espíritos imortais, precisamos então fazer esta conexão mente, corpo e espírito. Nós precisamos compreender que nós somos um único ser, que quando estamos encarnados, nós precisamos compreender que se alguma parte não está bem, o todo não está bem. Então, para termos saúde, precisamos ter harmonia. E para termos doença é alteração na saúde, nesse equilíbrio orgânico dos seres vivos. Segundo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a informação no capítulo 28. De um modo geral, as doenças têm suas causas profundas no perispírito, pois são as consequências de desequilíbrios, de desarmonias geradas nos tecidos, de constituição perispirítica, a eclodir no momento oportuno no corpo físico. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, já nos diz que a origem das doenças não está no físico, está normalmente na estrutura interna do perispírito, isto é, no corpo que reveste o espírito. E isso é importante por quê? Porque aí nós vamos compreender que nós, espíritos imortais, somos, quando estamos encarnados, constituídos de 3 partes. O espírito, que é o ser que sente, que pensa, que tem a inteligência. O perispírito, que reveste o espírito e manipula a matéria através do espírito e modela o corpo físico. Então, nós não somos eternos porque tivemos um início. Só Deus é eterno. Mas somos imortais porque não teremos fim. E para estarmos no mundo físico, nós precisamos de um corpo. E como está declarado no Evangelho, este corpo físico tem a matéria necessária para aí dar continuidade à nossa evolução. Nós vamos ver que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 28, nos traz: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. A matéria de um planeta de provas e expiações ainda é inferior, porque nós, habitantes, ainda temos compromisso com os débitos morais que apresentamos. E Kardec refere que as paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis por hereditariedade. Então, aqueles abusos que cometemos enquanto estamos encarnados, podemos transmiti-los para a nossa prole. Vejam como a responsabilidade que cabe a cada um de nós é importante. Muitas pessoas dizem assim: bom, então tudo estará escrito, todas as doenças que eu tenho estarão pré-determinadas. O próprio Allan Kardec vai nos dizer em O Livro dos Espíritos, na questão 859. Entretanto, não creiais que tudo o que ocorre esteja escrito como se diz.
Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre a moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, nós não viemos no mundo espiritual com uma determinação para desenvolvermos tais ou quais doenças. Não é de lá, nós trazemos do mundo espiritual as nossas imperfeições morais. Porque ainda habitamos um planeta que abriga espíritos imperfeitos como nós. Porém, o desenvolvimento da saúde ou da doença depende muito mais da nossa ação do que nós trazemos de lá. Vejam essa mensagem de Chico Xavier no livro Ação e Reação, no capítulo 19, quando André Luiz vai nos dizer: a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a refletir-se na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Nós trazemos as possíveis localidades onde poderemos desenvolver doenças, oferecendo no campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias inúmeros capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Então, nós trazemos a possível localização, a possível eclosão das doenças. Mas, continua André Luiz, também a alma carrega consigo as faculdades de criar no próprio corpo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que inspire afeto, pela resistência mental ao mal, às viciações, ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos a seu favor. Quando ele nos diz isso, ele quer dizer o quê? Que nós trazemos potencialidade de, através de uma enfermidade, resgatarmos os nossos erros. Porém, nós podemos também resgatar os nossos erros com oração, disciplinas retificadoras, com resistência mental ao mal e com trabalho no bem, trabalho ao próximo. Porque no final ele vai nos dizer: não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Então, aquelas pessoas que desenvolvem tumores, aquelas pessoas que têm enfermidades, às vezes nós nos equivocamos e dizemos: a fulana está depurando os débitos do passado, Beltrano está resgatando. Se não aceitar com caridade, se não tiver aceitação naquelas enfermidades, não vai depurar. De nada adianta aquela aprovação. Se a pessoa se revoltar, em vez de buscar tratamento, em vez de buscar sarar-se, ela não está resgatando, não está saindo da sua prova. E nós não precisamos adoecer para resgatarmos os nossos erros, porque nós podemos trabalhar em nós, por nós e para os outros. Também temos, então, que entender que a doença, ela vai interferir na nossa conduta. A doença serve para nós entendermos que há fragilidade do corpo físico, que nós estamos aqui de passagem, que nós não somos daqui.
mesmo vocês de Votuporanga, que reencarnaram nessa cidade tão linda, não ficarão aqui. Todos nós voltaremos para a pátria espiritual. Então, a doença também nos coloca a pensar que todos teremos um fim enquanto carne. O corpo morre, o espírito não morre jamais. A doença também nos faz pensar sobre as causas da enfermidade, que me leva a ter cuidado com a saúde, a não tomar determinados componentes que podem alterar a minha saúde, a eu ter higiene, a eu usar medicamentos quando eu preciso. Então, a doença também tem essa função. E, por último, a doença vai nos mostrar os fenômenos existenciais. Uma hora nós nascemos, crescemos, envelhecemos e as pessoas esquecem de dizer que nós todos morreremos. Mesmo aquelas pessoas que batem 3 vezes na madeira também irão morrer, porque é da lei. Então a matéria fica aqui, nós é que partiremos. Vejam que Emmanuel nos fala em O Consolador, quando ele nos diz: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, dessa harmonia, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. O que é daqui, nada é definitivo. O que é da matéria, nada é eterno. A matéria não tem vida eterna. O espírito tem, mas a matéria não. Então é preciso entender que o pensamento positivo e a felicidade têm uma relação primordial com a sua saúde. Estudos, novas descobertas, novos estudos demonstram que ocorrem saúde quando envolve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções como determinantes da saúde ou da doença. Daí os senhores podem me perguntar, mas desculpem, agora foram 2. Mas e a genética? E os genes que eu herdei dos meus pais? E aqueles que têm os genes que são determinantes de tumores, como fica? Depois do código genético, lá em 2001, identificou-se que apenas 2% de todo 100% que nós trazemos dos pais, somente 2% são imutáveis. A cor do nosso cabelo, a nossa altura, a cor da nossa pele. Porque vocês sabem, todas as células têm um tempo de vida e são renovadas. E nós somos sempre nós. Claro que com mais ruga, com mais peso, com mais cabelos brancos. Mas nós não mudamos. Isso refere-se a apenas 2%. O 98% pode ser mudado na sua expressão. E hoje se conhece essa nova ciência que estuda a expressão dos genes, chamada de epigenética. E essa epigenética, essa nova ciência que iniciou a partir de 2000, demonstra que a carga genética é importante, mas não é a única importante. Os pensamentos, as emoções e o estilo de vida que nós levamos influenciam igualmente
como a carga genética. Então aí nós já começamos a entender a bondade de Deus. Aí nós já começamos a entender que eu não sou escravo dos meus genes, que apesar de eu ter herdado uma carga genética, como eu herdei do meu pai, infartado e morto aos 56 anos, eu também herdo uma carga genética da minha mãe, que tem 97 anos, e que é ativa, é lúcida e tudo. Então, cabe a mim ter ou não saúde. Por quê? Porque esta saúde também se faz de acordo com... Ai, que pena. De acordo com a minha mente. De acordo com o que eu penso, o que eu sinto, eu atuo sobre o meu DNA. E assim nós vamos entendendo o poder do pensamento. Porque este poder já era conhecido no Antigo Egito, por Hermes Trismegisto lá em 4.000 anos antes de Cristo. E aí nós vamos entendendo que este poder hoje é estudado na academia, numa disciplina denominada psiconeuroimunologia, faz-nos entender que o que eu penso age sobre o meu sistema imunológico e o meu sistema neuroendócrino. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver um estresse, eu vou atuar sobre o sistema nervoso, que vai atuar sobre o sistema endócrino, produzindo hormônios, e vai atuar sobre o sistema imune, produzindo defesa. Então vejam como isso é importante, como nós damos o comando. E por isso que nós dizemos, quem tem colesterol alto, não adianta tomar as estatinas para baixar o colesterol, se não mudar o estilo de vida. Por quê? Porque o estresse estimula os meus rins a produzir cortisol. Cada molécula de cortisol leva moléculas de colesterol. Se eu sou uma pessoa muito estressada, eu vou produzir muito cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí vou precisar de muito colesterol. Então não adianta nós tomarmos medicação, a esperarmos que de fora melhoremos, se nós não mudarmos o nosso estilo de vida. E daí nós vamos ver que o homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental expressa-se na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia, pelos quais se movimenta e se alimenta. Isso quer dizer o quê? Que o nosso sistema imunológico é feliz quando estamos felizes e triste quando estamos tristes. Isto é, o nosso sistema imunológico é ativado, ele produz células de proteção quando nós estamos felizes. Por quê? Porque as nossas células não se alimentam somente dos alimentos que ingerimos, mas também dos pensamentos que emitimos. As nossas células têm receptores para os neurotransmissores, e estes neurotransmissores vão afetar as células para produzir saúde ou produzir doença. Então imaginem as pessoas que têm os pensamentos repetitivos. Imaginem as pessoas que reclamam o dia inteiro, que se lamentam o dia inteiro, que buscam
a maledicência o dia inteiro. O que é que elas vão fazer? Elas vão fazer conexões mentais nesses trajetos. E o nosso cérebro, ele é tão inteligente que ele anda, os seus estímulos neuroquímicos andam sobre as estradinhas que já estão feitas. Se nós nos viciamos na maledicência, na lamentação, na briga, na discussão, nós vamos cada vez mais estar nesses pensamentos repetidos. Imaginem o sistema da pessoa que diz assim: nada posso, tudo é contra mim, só vejo trevas, sou um caso perdido, moro no azar, sou sempre infeliz, a vida é uma carga insuportável. Imaginem como ele está alimentando as suas células. A carga emocional, hoje, ela é descrita na academia como um fator que protege a saúde ou estimula a doença. Neste livro maravilhoso da doutora Kenzie Pert, Conexão Mente, Corpo e Espírito, uma cientista americana, ela nos diz: somos os nossos receptores, vibrando em ressonância celular com os sucos corporais em uma dança do corpo e da mente, simultaneamente, que integra o corpo, a alma e o espírito, numa realidade musical única e, ao mesmo tempo, extremamente complexa. Nós somos únicos. Deus nos fez todos iguais, simples e ignorantes, quando Ele nos criou. A partir daí, Ele nos deu o livre-arbítrio e cada um de nós faz da sua vida o que acha que deve fazer. Às vezes fazemos bem, às vezes não fazemos tão bem. Então nós somos únicos. Nós já vivemos muitas vidas e vamos viver ainda milhares de vidas. Por quê? O nosso modelo é Jesus. Quem já está próximo das suas atitudes, dos seus pensamentos ao Mestre Jesus, terá poucas vidas. Eu ainda terei milhares de reencarnações para conseguir agir que nem o Mestre. E aí nós vemos por que somos diferentes. Porque tem uns que utilizam, que aproveitam a sua reencarnação. Tem pessoas que têm sede, que têm pressa, que querem evoluir. Tem outros que dizem: bom, eu não vou morrer nunca, eu venho e vou, e venho e vou, eu vou empurrando com a barriga, hoje não quero saber, não vou me melhorar, não vou tentar vencer as minhas más inclinações. Então, no Consolador, o nosso Emmanuel nos diz: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano e o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Nós estamos sempre a refletir no corpo o que passa dentro de nós. Nós, às vezes, conseguimos maquiar, mas as nossas células, os nossos sistemas recebem o que é verdadeiro de nós. Então, imaginem quem não tem mais esperança, quem não vê mais sentido na vida, está deprimido e pessimista. Quem se estressa ou alimenta culpas, mágoas, raiva, ódio, facilmente sobrecarrega e deprime o seu próprio sistema imunológico, desenvolvendo doenças. Quando nós entendemos que é o conteúdo dos nossos sentimentos que nos dá saúde ou doenças, nós aí vamos colocando as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Então nós vamos ver
que os pensamentos se originam no ser espiritual, a partir das emoções. E à medida em que se transferem para as áreas da ação, imprimem seus conteúdos nas células do corpo físico, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental. Pensamentos positivos geram saúde. Pensamentos negativos geram doenças. Então, nós temos que aprender a pensar positivamente. Nós precisamos aprender a ter esperança, a ter fé, a ter fortalecimento da nossa condição de espíritos imortais. A energia mental do espírito salutar ou tóxica vai gerar alteração no corpo fluídico, que por sua vez produz alteração no corpo físico, causando saúde ou doença, de acordo com o seu teor. Quantas pessoas que nós conhecemos e que os senhores também conhecem, que depois da separação do casal, a mulher desenvolve um tumor de mama, um tumor de útero, na sua maior condição de feminilidade. Quantas pessoas que tiveram os seus filhos mortos antes de si e que não querem mais viver, a partir da sua mente, começa a desenvolver tumores, doenças, infartos e assim sucessivamente. Somos nós que damos o comando, somos nós que temos as rédeas da nossa saúde nas nossas mãos. O próprio Emmanuel, nesse livro, Pão Nosso, ele vai nos dizer: assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Nós plasmamos, o nosso pensamento é um produto do nosso sentimento. Primeiro nós sentimos e emitimos as nossas emoções, emitimos os nossos pensamentos. Por isso temos que saber com quem estamos realizando as nossas conexões mentais. É com espíritos benfeitores? É com otimismo, esperança, fé? Ou estamos realizando as nossas conexões com aqueles que pensam negativamente? Porque nós obedecemos uma lei divina chamada de lei de sintonia. O mundo espiritual não está lá. O mundo espiritual está aqui. Nós não os podemos enxergar. Nós estamos no meio deles. Então nós entramos em sintonia com as mentes que pensam igualmente a nós. E aí nós vemos que nós atraímos outras energias na frequência em que vibramos. Portanto, todos nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Se nós pudéssemos ver o nosso pensamento, a onda mental, nós íamos ver essas ondas se entrecruzando e se fortalecendo com aquelas que têm o mesmo comprimento de onda, isto é, as que são iguais. E quando falamos em lei de sintonia, também temos que lembrar as enfermidades espirituais, porque nós sintonizamos com os encarnados e também sintonizamos com os desencarnados. E aí podemos compreender que o que passa no nosso coração, que é formado na nossa mente, nos dá a condição de saúde ou de doença. Por isso nós precisamos fazer uma reprogramação dos nossos pensamentos. Nós precisamos estar no comando deles, não à mercê deles. E aí trazemos
essa condição de saber o que precisamos analisar nos nossos pensamentos. Nós temos que compreender que pensamentos tristes, que pensamentos negativos fazem parte da nossa vida. Nós habitamos um planeta onde a felicidade ainda não é plena. Nós temos momentos felizes. Então, nós precisamos compreender que o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira ampliada. Este doutor Paul McClellan, psiquiatra e neurocientista americano, ele criou a teoria do cérebro trino. Então, ele vai nos dizer que nós temos 3 cérebros. Este reptiliano, que é este aqui, ele foi formado, desenvolvido na evolução filogenética do homem há 500 milhões de anos. Ele é chamado de reptiliano ou instintivo. É ali que nós temos o instinto de conservação. É ali que nós temos o instinto da alimentação, da conservação e da perpetuação da espécie. Já este outro cérebro aqui é o cérebro límbico, ou o cérebro das emoções, que tem na evolução do homem 200 milhões de anos. E por último, o neocórtex, que é aqui na frente. É essa camada que envolve e que tem apenas 4 milhões de anos na evolução. E ele disse que no cérebro reptiliano, nós ali estamos com a capacidade de agir. Agir se eu tenho que preservar a minha vida, agir se eu tenho que buscar alimento, etc. No sistema límbico, eu tenho a capacidade de sentir. Então, ali eu tenho as emoções. Ali eu tenho aquilo que vai tocar a nós. Hoje a gente não precisa mais matar um brontossauro para nos protegermos. Então, o reptiliano ainda é importante, mas ele foi ampliado com as nossas emoções. E, por último, o neocórtex, que está ali para o pensar. Então, eu antigamente agia como uma fera. Quando alguém me agredia, eu pulava no pescoço da pessoa. Depois, mais evoluída, eu comecei a sentir e analisar esta emoção. Eu tenho vontade, mas já não pulo mais no pescoço da pessoa. E nós já estamos educando as nossas emoções e nós já estamos utilizando o neocórtex para pensar: por que eu tenho tanta raiva daquela pessoa? Eu posso analisar as minhas emoções e posso mudá-las. E isso é neurociência, vejam os senhores, que é uma teoria criada em 1970. Vejam o que a lei de amor foi trazida por Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo em 1862. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. A doutrina espírita traz a ciência 1000 anos-luz antes da ciência acadêmica, porque foram os mentores amigos que ditaram a Kardec, foram os benfeitores da humanidade que nos trouxeram. Então, nós temos que aliar a ciência acadêmica para mostrar, para nós mesmos compreendermos que está tudo no Evangelho do Cristo. Que quanto mais nós compreendermos a ciência, mais nós compreendemos os ensinamentos
de Jesus. E por isso a doutrina espírita é tão completa. Por isso que ela nos faz perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu sofro? Por que agora um câncer nesta fase melhor da minha vida? Porque ali atrás você estava sem um propósito de vida. Ali atrás você estava com vontade de morrer. Ali atrás você não queria mais esta vida para você. E nós sabemos que um câncer não se forma assim. A nossa carga emocional tem que ser derramada sobre as nossas células. Por isso é preciso escolher. Eu não tinha passado para vocês esta mensagem de Lázaro, quando o homem ainda está corrompido, que é o nosso caso, quando ainda nós não compreendemos que precisamos avaliar as nossas emoções, não é negar. Quando eu estou com raiva, eu estou com raiva. Aceite a raiva, não alimente a raiva. Analise, aceite a sua tristeza, a sua mágoa, a sua culpa, mas não transforme em ressentimento, não transforme em remorso. Analise. É essa a proposta que a doutrina nos traz. E é isso que nós precisamos compreender. Nós podemos, apesar do mau tempo, apesar do governo, apesar dos políticos, apesar do meu marido, apesar do meu filho, eu preciso escolher a vida iluminada que eu tenho para viver. Eu não preciso estar sobre as tormentas das brigas, das adversidades, porque assim eu não vou desenvolver doença. Eu preciso trazer essa força mental dentro de mim, de tal maneira que, apesar do que ocorrer aqui fora, eu traga paz em meu coração. É esta a proposta da doutrina espírita, nos explicando que nós não somos vítimas do universo, nós somos indivíduos que receberam do Pai o livre-arbítrio, mas Ele, como o Pai amoroso que é, nos permite, se nós quisermos adoecer ou mantermos saúde. Então, precisamos dessa força mental interior, precisamos buscar em nós o que a hemorroísa conseguiu fazer. Imaginem uma mulher, nessa passagem que me toca muito, a mulher hemorroísta que está lá descrita nos evangelhos. Esta mulher que sangrou durante 12 anos. Esta mulher que gastou o seu dinheiro com os médicos da época e que não a puderam curar. Esta mulher que anêmica, apesar de ter perdido tanto sangue, ela dizia para ela mesma: se eu tocar na barra do mestre, eu estarei curada. Se eu tocar nas vestes, porque naquela época a mulher que sangrava durante o período menstrual, ela era considerada um ser impuro. Ela não poderia tocar em ser nenhum. Imagine uma mulher que ficara 12 anos sangrante. E ela vai e toca na barra do mestre. E o mestre pergunta aos discípulos: quem me tocou? E João dizia: mestre, olha quem lhe toca, a multidão te empurra. Ele disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Ela entrou com a força mental que ela tinha, ela entrou em sintonia com Jesus. E Jesus, sem vê-la, sem tocar nela, disse: tu estás curada. E ela, naquele momento, ela se cura. Então vejam o poder que nós temos dentro de nós. Daí vocês vão dizer: claro, mas era Jesus. Mas o que ele dizia? A tua fé te curou.
Vás e não voltes a pecar. Ele sabe dessa potência que nós temos dentro de nós. Por isso ele sempre dizia para aqueles que chegavam para ele: o que queres que eu faça? Ora, quando o cego Bartimeu chega para ele e grita: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus chama o cego Bartimeu, que estava lá e era cutucado pelos seus amigos. E quando Bartimeu chega na frente de Jesus, Jesus lhe pergunta: que queres que eu faça? Jesus sabia o que ele queria, é óbvio, mas ele queria que nós movimentemos as nossas forças internas. E ele esperou que Bartimeu dissesse: Jesus, eu quero enxergar. E Jesus toca-lhe e disse: estás curado, a tua fé te curou. Então nós temos que entender que está dentro de nós essa força mental, que as dores virão, mas que nós não somos aquela enfermidade, que nós não somos aquele tumor, que nós não somos aquele infarto, aquela doença que está há tempo na nossa vida. Nós somos muito maior do que isso. A dor é necessária ainda para nós. Leon Denis nos diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Eu digo que a dor faz o papel do GPS. Quando nós vamos por um lugar e erramos o caminho, o GPS assinala, recalculando a rota. A dor é isso. Nós fizemos um caminho e erramos e sentimos a dor. E a dor nos diz, recalculando a rota, volta, faça outro caminho, aprenda com este erro. O que a gente faz? A gente insiste no mesmo erro e no mesmo erro e vai aumentando a dor. Então a dor é educativa. A dor não é punitiva, a dor é sempre educativa. Então, tem a pergunta: o que fazer quando a enfermidade se apresenta na nossa vida? Rejeitá-la é burrice. Se eu estou enferma, eu tenho que buscar solução. Detestá-la com revolta? Ora, revolta é pior ainda. Porque, além de toda a enfermidade, eu vou ter aquela carga pesada da revolta. Então, nós temos que aceitá-la com dinamismo. O que era aceitá-la? É buscar o tratamento médico, buscar o tratamento espiritual, é buscarmos os recursos que nós encontramos no dia a dia, nas nossas cidades. Não é negar, não é se revoltar. Ora, se me acometi de uma enfermidade, é porque dei guarida a esta enfermidade. E é porque trago necessidade da depuração. Podia ter depurado pelo bem, pela oração, pela resistência mental, não fiz. Então, Deus me dá a possibilidade de eu resgatar esta através da enfermidade. Então, nós precisamos pensar positivo todos os dias. Nós precisamos buscar todos os recursos para o equilíbrio, para a harmonia, que nós vimos lá na definição, a harmonia entre o corpo e o espírito, a harmonia de todos os nossos órgãos. E o próprio Allan Kardec nos coloca, porque muitas pessoas acham que eu não preciso buscar ajuda. E Allan Kardec nos diz: se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance os meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Então, nós temos a possibilidade de unir os dois tratamentos.
médico e espiritual, não abandonando nenhum dos dois, fazendo o uso de ambos, porque é com eles que nós vamos ter a felicidade, a autoestima e o autoconhecimento. Não virá por outra pessoa. Nós temos que fortalecer estas energias em nós. E aí tem a energia mental que cabe a você descobrir na Terra a razão fundamental da própria existência, a fim de estabelecer os parâmetros originadores da felicidade. Ninguém será feliz por você. E ninguém tem a sua felicidade nas suas mãos. A sua felicidade diz respeito a você. E ainda, nesta mensagem, nós podemos compreender, de forma a desenvolver a capacidade de crescimento interior, razão primordial da sua autorrealização e de saúde perfeita. Quantas pessoas que são acometidas de enfermidades, mas têm tanto prazer de viver, têm tanta vontade, trabalham com tanta vontade. Às vezes a gente diz assim, nossa, não sei como essa pessoa tem tanta força. Lá na obra mesmo, nós soubemos de uma senhora que tem 6 aneurismas. E nos disseram, não sei como é que ela está viva. E ela está lá, brincando com as crianças, trabalhando no bem. É esta saúde perfeita. A matéria fica, o espírito é que retorna mais feliz, mais depurado. André Luiz, neste livro maravilhoso, Sinal Verde, ele vai nos dizer: quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o perdão como veículo do amor. Vejam só, André Luiz traz esse livro na década de 50. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 2019, institui o perdão como um fator protetor do coração contra doenças cardíacas. Desde 2019, é a primeira sociedade de cardiologia do planeta que entendeu que as pessoas que agasalham a vingança, a raiva, o ódio, afetam o coração. Ora, quem não quer proteger o coração das doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo ainda, são as doenças cardiovasculares. E é isso que nós precisamos saber. Por quê? Porque a própria doutrina, sendo a saúde e a doença construções do espírito imortal, ela nos ensina, como ciência e filosofia, que nós temos os elementos educativos essenciais para a profilaxia das enfermidades da alma e a construção ou reconquista da saúde do corpo e da alma. Está em nós produzir esta saúde que queremos. Está em nós compreender aquilo que Jesus nos explicou. Bem-aventurados os aflitos. Como eu entender que eu sou uma bem-aventurada, se eu sofro, se eu padeço, se eu tenho enfermidades? E ele nos disse, se nós estamos tendo aflições, nós estamos raciocinando qual a mensagem que a vida quer me passar diante dessas situações. É para que eu compreenda, de aceitar com dinamismo essas aflições.
e resolver. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os doentes, bem-aventurados os perturbados, bem-aventurados aqueles que ainda não se acham plenos para aqui viver a vida tão feliz quanto se possa ser feliz num planeta de provas e expiações. Bem-aventurados aqueles que conseguem entender as aflições. Bem-aventurados os que compreendem que as aflições são oportunidades de aprendizagem, que nos ajudam a reconhecer o que precisamos mudar em nós mesmos. Ninguém muda o outro. O outro muda quando o outro quiser mudar. Nós só mudamos a nós próprios. Aí, Leon Denis, nesse maravilhoso livro, O Problema do Destino e da Dor, nos ensina, nas horas de sofrimento, de angústia, de acabrunhamento, concentrai-vos e, por invocação ardente, atraí a vós os seres que foram como nós, homens, e que são agora espíritos celestes, e forças desconhecidas penetrarão em vós e ajudar-vos-ão a suportar vossas misérias e males. Ele nos diz para nós buscarmos a saúde do corpo e da alma na oração, para nós nos imantarmos com os benfeitores que estão ali para nos ajudar, para nós buscarmos a cura real, é aquela do Espírito. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos diz que eu acho essa orientação maravilhosa. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca e dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Por isso que Jesus disse: a boca fala o que está cheio o coração. Não é o que entra na boca que torna impuro o homem, é o que sai da boca. Por isso que ele nos disse: o bom homem tira o bom tesouro do seu coração, e o mau homem tira o mau tesouro do seu mau coração. Ele não disse do cérebro, porque ele sabe que primeiro nós formamos os sentimentos, para daí produzir os pensamentos. Então nós vamos finalizando, lembrando que a oração, a meditação, a terapia do perdão, da fé, da gratidão, da prática das virtudes cristãs, aquela que nós já podemos, a indulgência, a tolerância, o não julgamento, a abnegação, o evangelho do Cristo e os pensamentos é que nos farão ter essa saúde perfeita. A renovação moral e os esforços no desenvolvimento das virtudes preconizadas por Jesus farão com que o homem tenha condições de imprimir em seu organismo físico novo direcionamento de harmonia com as leis de Deus. Se eu estou harmonizada, todo o meu organismo estará harmonizado. Se eu pratico bem, todas as minhas células recebem o bem. Todos os meus órgãos, todos os meus organismos. Por isso que Jesus nos disse: fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. E por isso que nós dizemos aos senhores: decida o que você quer, saúde ou doença, a escolha é sua. Por quê? Porque a vida é uma dádiva. Busque viver com essa alegria. Tenha para si essa energia.
porque assim, apesar de todas as dificuldades, as aflições, as perturbações, você será tão feliz quanto puder ser feliz na Terra. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada ao Aguinaldo que abriu as suas portas para que aqui nós trouxéssemos a nossa mensagem.